turma, tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa segunda parte sobre o tema desenvolvimento organizacional. Na aula passada nós já conversamos sobre a relação aí do desenvolvimento organizacional, né, desse conceito de desenvolvimento organizacional, que não é uma teoria em si, mas um movimento para essa adequação, para esse movimento de mudanças, né, para essa necessidade de mudança aí das empresas. Então hoje nós vamos continuar sobre esse assunto. Nós falamos aí sobre as mudanças estruturais, tecnológicas, de produtos, né, e culturais. Então hoje nós vamos continuar sobre esse assunto. Bom, trouxe aqui exemplo de 4 mega empresas conhecidas mundialmente, respeitadas mundialmente e que inclusive muito se diz a respeito dessa empresa sobre a relação dela com as pessoas. Então o que essas 4 empresas têm em comum é o foco em pessoas, ok? Por que essas empresas focam tanto em pessoas? Porque elas entendem que a inovação, esse processo de mudança, em estar na frente, em propor coisas novas, está diretamente relacionado com as pessoas, porque só as pessoas geram ali conhecimento e geram inovação, ok? Não é uma máquina que vai gerar uma inovação, são pessoas que promovem mudanças, inovação e melhorias nas empresas. Então, essa é a relação entre essas 4 empresas. E o foco do desenvolvimento organizacional está em mudar pessoas. Lembra que nós falamos lá sobre a mudança estrutural, de produtos, tecnológicos e na mudança cultural? Nós falamos que todas elas sempre vão necessitar da mudança cultural. O que é isso? Da mudança nas pessoas que trabalham na organização. Então, o foco do desenvolvimento organizacional é na mudança das pessoas, porque entende-se que somente as pessoas vão conseguir promover a mudança. E essa mudança, ela é sempre, de acordo com o desenvolvimento organizacional, ela acontece sempre de forma planejada. Não é aquela mudança que a empresa foi capotando ali porque foi sendo engolida por algo que aconteceu, ok? Como, por exemplo, as empresas que se adaptaram aí às pressas a essa situação do coronavírus. Não. O desenvolvimento organizacional diz respeito à empresa enxergar um futuro e trabalhar para atender aquele futuro, para estar à frente, para mudar rumo àquele futuro, ou que ela deseja, ou que provavelmente ela entende que vai acontecer, né, para ela se antecipar a essa situação, a esse movimento. Bom, então existem muitas técnicas, hoje nós vamos conhecer as principais delas de desenvolvimento organizacional, todas elas focadas em pessoas. Então, tanto da pessoa consigo mesmo, quanto relações aí entre uma pessoa e outra, relações dentro de um grupo, relações entre grupos, relações aí da empresa como um todo, nós vamos conhecer um pouquinho dessas principais técnicas. Bom, são essas aqui as 6 principais técnicas do desenvolvimento organizacional. Então, nós temos em primeiro aqui, primeiro nível aparecendo para vocês o treinamento de sensitividade, que é um treinamento a nível intrapessoal, ou seja, da pessoa consigo mesmo, para dentro, né? É lógico que isso vai gerar um resultado externo, mas é um treinamento intrapessoal. A nível interpessoal de uma pessoa com outra, nós temos a análise transacional, nós temos a nível intragrupal, ou seja, dentro de um grupo, né? A gente tem desenvolvimento de equipes e a consultoria de procedimentos. A nível intergrupal, né, de um grupo com outro grupo de trabalho, nós temos a técnica de reunião de confrontação. E a nível intraorganizacional, ou seja, da organização como um todo, a gente tem a retroação de dados. Vamos lá para conhecer cada uma dessas técnicas de forma mais detalhada. Bom, o treinamento da sensitividade é também conhecido como técnica de sensitividade. Ele é feito, digamos assim, chama-se uma equipe, né, um grupo, chama T-Groups, que são grupos de trabalho, né, não necessariamente aquelas pessoas têm que trabalhar junto, na verdade você chama algumas pessoas e vai trabalhar nessas pessoas o entendimento das suas sensações, dos seus sentimentos, né, faz com que a pessoa olhe para si mesma, entenda, por que eu reajo assim quando isso acontece? Né? Então isso aqui normalmente é feito como mediador, muitas vezes envolve um profissional da área de psicologia e tudo mais, para que a pessoa entenda a sua reação mediante cada tipo de situação. Isso vai promover ali melhorias dessa pessoa no entendimento, vai eliminar muitas situações de vitimismo, muitas situações da pessoa já ir sempre se justificando ou negando alguma situação.
Esse treinamento de sensitividade, ele abre a pessoa para que ela entenda os seus sentimentos, para que ela se abra para novas situações, para novas condições ali na empresa e melhore também a relação com outras pessoas, mas pelo entendimento interno ali, ok? Por isso é uma técnica intrapessoal. De forma interpessoal, nós temos a análise transacional. Então aqui eu não estou falando de lidar com grupos, mas eu estou falando de uma pessoa lidar com outra. Então essa análise transacional aqui, ela visa melhorar comunicações, ok? Então ela proporciona ali que os indivíduos eles promovam diálogos mais abertos, mais coerentes, que apresentem respostas, digamos assim, de formas mais coesas com o que se espera em um diálogo, enfim, que o diálogo flua e aconteça de forma coerente, ok? Então, por exemplo, em situações de diálogo, né, de interpessoal de uma pessoa com outra, a gente normalmente não sabe ouvir, né? Então a gente já chega falando e não ouve o que outra pessoa tem para dizer. Então esse tipo de treinamento desenvolve essa capacidade de ouvir, além de ouvir, de se expressar corretamente na hora adequada, usando tom de voz adequado, né? Entoação adequada, apresentar as ideias de uma forma organizada e coerente para que as pessoas consigam entender o que se fala, absorver a mensagem e que o diálogo tenha resultado. Não aquele diálogo, falei, beleza, falou, entrou pro ouvido, saiu pro outro. Não, que aquilo gere ali um compromisso de ação, enfim, algo, um resultado esperado ali para aquele diálogo. No próximo nível, que é o nível intragrupal, ou seja, trabalhar a relação dentro de um grupo, né, entre várias pessoas, a primeira técnica é o desenvolvimento de equipes. Como que funciona isso? Eu preciso aqui sempre de um mediador, uma pessoa que vai trabalhar a melhoria da sintonia de um grupo, ok? Então, normalmente a gente tem grupos aí com problemas de comunicação, que cada um quer fazer do seu jeito, não se preocupa, né, com o todo. Eu tô pouco me deixando pro resto do grupo, tô fazendo aqui do meu jeito, pra mim tá bom. Então, as técnicas relacionadas ao desenvolvimento de equipe, elas dizem respeito a promover ali um sentimento de unidade daquele grupo, para que as pessoas passem a entender que elas fazem parte daquele grupo como um todo. Então, essa técnica, ela passa por vários estágios. Então, quando começa-se a utilizar essa técnica, normalmente a gente tem um grupo em situação de individualismo e independência. O que é isso? Cada um faz do seu jeito, é como se fosse várias peças trabalhando isoladamente. Então imagina numa orquestra, cada um tocando do seu jeito, começando no seu tempo, sem se preocupar com o que o outro está tocando. Fica uma música insuportável, ensurdecedora, ninguém vai conseguir acompanhar ali o som daquela orquestra. Então é como se fosse uma orquestra, cada um tocando de forma ali independente. É um primeiro estágio, né? Cada um acha que não precisa se preocupar com o outro. Eu tocando direitinho, eu não desafinando, no compasso certo, tá tudo bom. Não, tá tudo certo, né? Então aqui a gente tem pouca participação das pessoas. Esse é o primeiro estágio. Normalmente se pega um grupo para trabalhar essa técnica, o grupo está nesse estágio. Quando eu consigo trabalhar um pouquinho em grupo, eu evoluo para um intercâmbio de ideias e informações. Quando as pessoas começam a se sentir confortável para falar, ok? Isso aqui não tá legal, né? As pessoas começam, ao invés de cada um falar, não, eu trabalhando aqui independente, não, as pessoas começam ali numa equipe a dar ideias, a propor, começam a se soltar um pouquinho para cada um dar opinião. O estágio seguinte é da confiança recíproca, é quando você passa a ouvir o outro e tudo mais, então você cria ali um sentimento de confiança, opa, o que essa pessoa fala é realmente importante, talvez eu deva começar a dar mais ouvidos para o grupo, enfim, faz sentido. Então cria-se ali uma relação de confiança. Depois evolui para uma comunicação livre e intensa. Então ali
todo mundo participa, já sente que tem que contribuir, sente que tem que ouvir e dizer o que pensa. E aí, o último estágio é quando se forma uma sensação de interdependência. O que isso significa? Significa que eu me sinto parte daquele grupo, uma parte importante, e que não adianta eu tocar ali o meu violão, ou eu tocar a minha flauta, ou tocar qualquer que seja o meu instrumento, se eu não estiver em harmonia com os demais músicos. Isso é uma interdependência. Eu posso fazer o meu melhor, mas eu dependo do resultado e da entrega das demais pessoas ali daquela orquestra. Então eu evoluo a equipe para esse estágio aqui. Estou acendendo uma luz aqui porque não ficou isso aqui já ajudou um tiquinho. Ficou um pouquinho escuro aqui. Bom, o próximo estágio. A próxima técnica é a consultoria de procedimentos. Essa técnica é o seguinte, na verdade a empresa, ou ela tem um especialista ali na empresa para fazer isso, ou às vezes o próprio gestor ou ela contrata um especialista para elevar a performance daquela equipe. Não só no sentido do anterior, que era de promover essa sensação de equipe, mas no sentido de melhorar resultados. É como se fosse eu contratar um excelente músico, um excelente maestro, ou alguém ali que vai fazer com que aqueles músicos desenvolvam técnicas, se tratando de equipe, tracem metas adequadamente, plano de ação adequado para o atingimento daquelas metas. Então, acontece ali uma evolução de capacidade de entrega, de melhoria de entrega daquela equipe através de um consultor, seja ele interno ou externo, para elevar a performance de resultados daquela equipe. A nível intergrupal, né, ou seja, um grupo e outro, né, normalmente se trabalha isso quando eu tenho grupos antagônicos ou um grupo que às vezes tem algum conflito, né, não estou falando de coisas pessoais, não, estou falando até de interesses ali em entregas de resultados, né, por exemplo, o setor de compras, ele tem interesse de comprar o mais barato possível, de produção, que é a peça rápida, que normalmente isso custa caro, que é peça boa, que é coisa de qualidade, né, então produção que é uma coisa, compras que é outra, são objetivos conflitantes, então normalmente são grupos que batem de frente ali. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu tenho que trabalhar, normalmente se trabalha com reunião de confrontação. Como que é feita normalmente essa técnica? Primeiro, os grupos, cada grupo se critica, né? Eu criticar outra pessoa do meu grupo, não. O que meu grupo faz? Crítica no sentido de, o que meu grupo apresenta de bom e de ruim? É como se eu estivesse me olhando no espelho. E eu faço isso com o outro grupo também. Como se eu fosse do outro, como se o meu grupo fosse o outro, eu falo, o que o outro grupo tem de bom e de ruim? Como se estivesse de frente para o espelho. E depois isso é apresentado, porque isso gera empatia, gera capacidade de enxergar as dificuldades, os problemas do outro grupo. Também gera aí quando se apresenta também os elogios, as coisas positivas, isso também promove uma energia diferente ali, né, que os grupos se sentem melhores, então eles se sentem se colocam no lugar do outro efetivamente, conseguem enxergar os prós e contras e entender as particularidades e até desenhar aí novas estratégias para acabar com as divergências, com os conflitos e tudo mais. E por último, a nível intraorganizacional, nós temos a retroação de dados. Isso aqui é importantíssimo. Retroação de dados é parte do seguinte pressuposto. Quanto mais informações a pessoa receber do que ela faz, ou do que a empresa, ou do que a equipe faz, ou do que a empresa faz, melhor vai ser a melhoria de resultados, melhoria de performance dessa pessoa, dessa equipe. Então, aqui diz respeito a empresa, através de resultados de pessoa, do trabalho de pessoas, de equipes, de pesquisa de satisfação e tudo mais interno, né? Campanhas internas que a pessoa faz, que a empresa faz, ela recolher esses dados, compilar esses dados, tratar esses dados, apresentar aí planos de ação, tudo para lidar com ele, devolver, né? Retroação é como se fosse um feedback na empresa, para que todos ali conheçam essas informações e tenham acesso a essas informações, conheçam e
e a partir daí, né, quando você conhece um número, conhece um resultado e vê que tem um movimento da empresa ali que entende o que você entrega, né, você se sente mais engajado a batalhar por resultados melhores. E, então, para encerrar, o desenvolvimento organizacional tem como características, pelo que a gente já viu na aula passada e pela aula de hoje, foca na empresa como um todo, visão sistêmica, né, que entende que a empresa é formada de partes menores e que faz parte de um todo maior. Que eu falei que o desenvolvimento organizacional foi base para a administração, para a teoria dos sistemas, né, que é a teoria seguinte da administração. O desenvolvimento organizacional entende que as pessoas é que são o agente de mudança na empresa, que propõe soluções para os problemas, aqui propõe aprendizagem através de experiências, processos de grupos e desenvolvimento de equipes, retroação, orientação contingencial, ou seja, que você não tem como garantir resultado nenhum, né, porque o futuro é incerto, desenvolvimento de equipes e enfoque interativo, que ninguém está agindo ali sozinho, nenhuma equipe está agindo sozinho, sempre existe um movimento de interação. E assim, nós encerramos o nosso desenvolvimento organizacional com essa frase muito legal do Buda que diz: a mudança não é dolorosa, a resistência à mudança é. E é essa mensagem que o desenvolvimento organizacional, com outras palavras, tenta passar para administradores e gestores. Obrigada!